A inteligência artificial oferece infinitas possibilidades nas áreas de publicidade e marketing, desde campanhas mais assertivas até a utilização de avatares humanos. Mas existem também os aspectos negativos. Quais seriam eles? Para a gente falar sobre esses temas todos aqui no Rio ETEC, eu recebo a Catarina Donda, que é gerente de publicidade do BNDES, e João Meirelles, que é coordenador de publicidade do BNDES, que estão acompanhando bem de perto, né, a utilização dessa tecnologia e escreveram recentemente um artigo para a ABA, para um livro, uma publicação da ABA, que é a Associação Brasileira de Anunciantes. Sejam os dois bem-vindos aqui no Rio ETEC, assunto fervilhante. Obrigada, Beto. Muito obrigado, Beto. Prazer estar aqui com você. Legal. Vamos começar do começo dessa história. Como vocês se envolveram? Vou começar com a Catarina, né? Há quanto tempo vocês se envolveram com esse tema da inteligência artificial? E se isso é uma tecnologia, se a tecnologia foi um assunto que permeou a vida de vocês, isso é uma novidade que entrou na vida de vocês. Eu acho que a gente está se envolvendo com esse assunto, assim como todo o mercado, né? É uma coisa recente para todo mundo, né? E a gente meio que está aprendendo, fazendo e com cuidado, né? Com toda a cautela que é necessária para qualquer coisa nova que aconteça, né? A gente teve alguns anos atrás, vocês devem se lembrar, daquele frenesi em torno do Second Life, né? Depois metaverso, né? E foram assim, aqueles hypes que não foram adiante, né? Sim. Eu, pessoalmente, acho que a IA é algo que vem para ficar. Mas a forma como a gente vai trabalhar com isso, a forma como a gente vai lidar é uma coisa que está sendo construída, né? Está sendo construída, assim, no mundo todo, não só no Brasil, né? Já existem alguns esboços, né, de normas, né? Na Europa já tem um ato, legislação sendo discutida nos Estados Unidos, no Brasil também, né? Está em estudo, projeto de lei, mas eu acho que é uma coisa que a prática vai ajudando as pessoas a construírem, né? E também o regramento de cada empresa, como que você vai adaptar isso a trabalhar com IA. Você, João. Eu acho que, assim, Beto, como nós trabalhamos com publicidade, né, não tem como escapar dessa discussão, né? Uma discussão que está agora muito em voga, que está efervescente. Então, para profissionais de comunicação, a gente tem que se inteirar dessas novas tecnologias, da inteligência artificial. Eu confesso que, assim, na minha vida pessoal, eu nunca fui daqueles de vanguarda das tecnologias, sabe? Eu sempre fui um pouco reticente. Eu sempre fui aquele ficar um pouquinho em pé atrás, esperar um pouquinho para ver se emplacava, se não emplacava, para não perder meu tempo para aprender uma coisa que não ia para frente. E acho que é natural, né? Assim, você ter um certo medo com essas novas tecnologias. Tiro da sua zona de conforto, né? Tecnologias disruptivas, assim, como é o caso dessa, assim, a gente assusta um pouco, né? E aí eu acho que quando você... É o desconhecido, né? Tem um certo medo do desconhecido, né? E aí quando você está com medo, você tem algumas opções, né? Acho que você... ou você foge, né? Tapa o olho, finge que não tem nada acontecendo, né? Deliberadamente ficar alheio à situação. Acho que essa não é uma possibilidade para quem trabalha com comunicação. Ou você fica paralisado, né? Não consegue reagir, ou você vai à luta, né? Eu acho que, assim, a nossa escolha tem que ser ir à luta. E a luta aqui, no caso, é você procurar se capacitar, procurar entender o que está acontecendo, como você pode se apropriar daquilo para o seu trabalho, para a sua vida pessoal, como você consegue extrair o melhor dessa tecnologia, mitigando riscos, né? Que eu acho que é um aspecto que a Catarina mencionou agora, importante. Né? Então, a gente é meio que compelido a se inteirar dessa discussão, né? E uma vez que você está dentro, é um universo muito instigante, né? Tem muita coisa para discutir, tanta coisa acontecendo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu até brinquei com a Catarina ontem falando sobre isso. Falei, cara, é natural você se assustar um pouco, né? Quando, sei lá, 140 anos atrás, quando os carros começaram aí a entrar no mercado, as pessoas ficavam assustadas, né? Tinha jornal que instava as pessoas ali a manterem seus cavalos ao invés de comprarem carros. Tinham medo do que podia acontecer, dos riscos, né? E aí a tecnologia foi se aprimorando, né? Foram criados dispositivos ali de segurança, né? Inicialmente você podia andar a 7 km por hora, né? Pô, imagina isso. Toda a tecnologia que é disruptiva, que é o caso da IA, né? Da inteligência artificial, assusta. Mas assim, comparando, vendo essa coisa dos carros, os carros evoluíram
para o público, né, de uma maneira muito lentamente. A IA também, na Perfeito. verdade, foi bem lentamente lá, mas Perfeito. ela estava Isso. lá contida num laboratório, ninguém sabia. Isso. E quando ela veio em 2022, ali com o ChatGPT, foi, né, Aham. Exato. atingiu 100 milhões de usuários em 2 dois meses. meses. Uma loucura, cara. Foi a tecnologia com mais rapidez foi adotada. Então, todo mundo teve que, de alguma maneira, escutou, teve que lidar no trabalho, né? Surgindo até os cargos de diretor de IA, né? nas empresas. Rede né? de inteligência artificial, Isso, né? Eu tenho um amigo que é isso, e é de uma empresa que não tem nada a ver. Uma empresa ligada à medicina, mas, cara, o cara falou... Vai por aí, porque a gente vai precisar disso. E realmente está precisando. A gente teve recentemente aquela notícia, né, da IA mapeando, podendo prever câncer de mama anos antes, com base, né, em análise de dezenas de milhares de Que não de poderia ser exames. feito por humanos. Né? Né? Que é um avanço O que incrível, vai, né? Você vai pegar só os 10% dos casos realmente com possibilidade para os humanos, aí então se debruçarem para ver, né? Então não tem o que falar, né? E eu acho que esse ponto, Beto, que você mencionou é muito importante, né? A IA não é algo recente, né? Embora haja essa percepção. Na década de 50, você já tinha pesquisa, estudos sobre isso. Na década de 90, você já tinha estudos sobre IA generativa, inclusive, né? A grande novidade, como você disse, foi a popularização, né? Isso. De maneira muito rápida, muito forte. Que não com o era o ChatGPT. que era previsto para acontecer. A IA iria ser conhecida mais, achavam, mais por cálculos, etc. E, de repente, a IA está fazendo música, a IA está fazendo, né, imagens. Foi uma coisa que não foi muito antecipada. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas... Vamos falar, então, especificamente sobre a IA na publicidade e no marketing. Quais são os impactos, né, e quais são as áreas que estão usando isso de melhor maneira, né, até agora, né? Porque mês que vem pode ser diferente. Pode começar. Então, eu acho que a gente tem tido tem a parte técnica que você acelera, enfim, processo de edição, né? Processo de pesquisa, de referência, eu acho que se torna mais rápido também, né? Eu acho que você consegue, por exemplo, até facilitar um briefing de casting. Se eu sei exatamente o que eu quero para aquele filme, para aquela peça, eu posso pedir que a IA gere algumas imagens de referência que vão orientar depois o que eu realmente vou produzir, né? E aí, sobre esse ponto, é importante a gente pontuar que, por exemplo, a gente não utiliza, nem as agências que trabalham com a gente, imagem criada por IA na publicidade, propriamente dita, né? Porque tem toda uma discussão em torno de direito autoral, em torno de direito de imagem também, né? Porque as imagens que a IA cria são a partir de bancos de referências de imagens que podem estar protegidas por direitos autorais, que podem estar protegidas por direitos de imagem também, né? Olha a confusão, É uma né? confusão, muito grande, que ainda está por ser regulada, né? Então, mas isso ajuda muito, por exemplo, a gente a trabalhar essa referência. Eu tenho aqui uma referência, é uma referência para buscar um casting, por exemplo, né? Enfim, o diretor de criação pode criar um key visual e a IA ajudar a desdobrar numa velocidade maior do que normalmente seria feito, né? Explica o que é para o público o Key Vision. Key Visual. Key Visual, okay. É como se fosse a visão, né, a geral da campanha, a identidade visual da campanha, né? Que vai se desdobrar para todas as peças de uma campanha. Certo. Então, e aí a IA entra como ferramenta para ajudar, né? Nessas questões. A gente teve um caso de utilização recente que eu achei até bem interessante, né? A gente tinha um filme que foi veiculado ano passado e a gente ia reaproveitá-lo esse ano, mas tinha uma informação lá que tinha que ser atualizada, um número que mudou. Um número que mudou do ano passado para cá. Então, o que foi feito? O ator, para não ter que gravar o filme inteiro de novo, produzir o filme inteiro de novo, o ator que gravou, regravou a locução, mudando o áudio, o Nem número... precisaria, digamos. O número. Que hoje faz fácil isso, né? Pois é, mudando o número, e aí a IA foi utilizada para fazer a sincronização labial, né? Daquele número que mudou. E eu acho essa uma utilização bacana, porque uma coisa é você... vou mudar a voz da pessoa com IA. A pessoa não está recebendo por essa nova gravação que ela fez, por essa nova utilização da voz dela, né? Então, acho que essa é uma maneira que você consegue, por exemplo, conciliar. Você valorizar o trabalho de quem está na indústria da publicidade e, ao mesmo tempo, você reduzir custo para quem está na outra ponta, né? No lado do anunciante, e por custo e prazo também, né?
João, por favor. Cara, na publicidade, no marketing, representa uma verdadeira revolução, né? Muda tudo. O céu é o limite. Eu acho que, assim, talvez a principal mudança que eu poderia citar aqui é o fato de hoje o anunciante, com a IA, ele tem um poder de coleta de dados e de tratamento de informações que antes não tinha, né? Antes você estava ali restrito a uma série de pesquisas que você, enfim, podia adquirir ou não. Mas hoje não. Hoje você consegue ter um conhecimento sobre os seus públicos que você não conseguia no passado. É algo inédito, né? Especificamente na publicidade, você tem, como a Catarina falou, a IA criando, né? Trabalhando a parte de criação, de layout, de roteiro, né? Co-criando junto com o pessoal da agência, junto com o pessoal do anunciante. Você tem hoje software de inteligência artificial que planeja mídia, que faz planejamento de uma mídia, hipersegmentação. hipersegmentação. Você consegue, e com isso, evidentemente, maior chance de conversão, né? De geração de leads. Então, eu acho que para a publicidade é, de fato, uma mudança drástica, assim, que todo o mercado vai ter que se adaptar e pensar junto como lidar com essa mudança, né? Assim, até que ponto podemos ir, qual fronteira a gente vai respeitar, né? Quais são aqui os limites éticos, né? A questão de direito de imagem, privacidade de dados. Então, tem muita coisa para os anunciantes, para as empresas. A perspectiva de aumento de produtividade e de redução de custos, ela é muito atrativa. E de assertividade, né? De assertividade. A gente tem aqui, na Band News, a gente tem uma pessoa, o Bento que está ali atrás sabe melhor, mas assim, que está fazendo uma análise inédita, com um monte de IA, e assim, que chega a detectar que palavras fazem a audiência aumentar, Perfeito. a cor do vestido. Cruzar esses dados. Cruzar esses dados. Em tempo real, uma coisa inimaginável. O ser humano não tem como fazer isso. É impossível. É um tratamento de um volume de dados que ninguém dá conta disso. Né? É impossível para a gente. Assim, a gente usa no nosso dia a dia já, por exemplo, reuniões, a ata que era feita manualmente. Hoje a IA faz a ata para a gente só valida no final, faz bem feita. A gente tem hoje, está começando um trabalho de usar a IA para sentimentalização de notícias. Né? Então, você tem ali um trabalho, um filtro inicial feito pela inteligência artificial, né? E depois, num segundo momento, uma revisão humana, que sempre vai demandar esse refinamento. O volume de notícias que tem que ser analisado, dimensões e redes sociais, enfim. É infinito, praticamente. Infinito. Né? É infinito. E aí tem casos que são interessantes. Assim, essas tecnologias elas estão em progresso, né? Isso. É até um equívoco comum para quem está começando a entrar nesse universo, é achar que o resultado do trabalho da IA ele é necessariamente correto sempre. Não é. Não. Então você vai ter, por exemplo, em caso de sentimentalização, uma mesma matéria, uma mesma notícia dada pelo mesmo enquadramento em 2 veículos diferentes, ela vai colocar uma como positiva e outra como neutra. Então, peraí, é positiva ou é neutra? Você vai ter que ter o olhar humano depois fazendo essa revisão. Fazer a análise final mesmo humana. Né? Exatamente. Cara, eu lembro quando eu usei pela primeira vez o ChatGPT, no ano passado, até instigado por um colega lá do trabalho. Aí eu falei, cara, deixa eu ver isso aqui. Eu fiz uma pergunta lá, sei lá, peguei um texto e eu falei, eu quero que você reescreva esse texto aqui com ênfase em tal ponto, sob tal perspectiva. Pô, em 3 segundos o texto estava feito. Eu falei, o que é isso? Que loucura. Isso é um oráculo. Eu falei, meu Deus, isso aqui eu nunca vi nada igual. Isso aqui muda tudo. E aí, quando você vai experimentando, usando, né, você vai vendo que não é bem assim. É muito bom, é muito útil para uma versão inicial, né? Mas tem que ter uma revisão. Tem que ter. Tem muita prolixidade, né? Dá aquela vai enrolada liando, também. Sabe, então, Você tem que saber pedir. Quer ver, essa semana passada, na verdade, eu fiz um teste e era uma coisa bem simples. É interessante como é que às vezes dão conta de coisas complexas e se perdem coisas simples, né? Eu falei, olha, eu quero sugestão de 5 músicas brasileiras que falem sobre amor paterno. Me deu 5 recomendações. Cara, nenhuma das 5 músicas existiam. É mesmo? Procurar no Google. Ele inventou as 5 músicas. Ele inventa. Ele inventa. Descaradamente, quando não sabem... Só que inventa muito bem inventado, muito bem inventado. Né? Então o texto é muito verossímil, é tudo... A gente vai falar sobre isso, mas é um perigo, né? Para disseminação de fake news, por exemplo. Vamos falar sobre isso. Agora, a gente viu recentemente, né? Parece que já foram há anos, mas não tem tanto tempo assim que rolou aquele anúncio da Elis Regina. Eu queria que vocês falassem de cases que vocês acharam, não necessariamente esse é o que me veio à cabeça, em que houve um uso da IA que vocês acham, poxa, esse case eles usaram bem, foi bem
legal o resultado. Legal. Esse da Elis Regina, ele foi um marco, né? Assim, gerou uma discussão, uma comoção muito grande. Teve gente que ficou muito ofendida, fez denúncia no CONAR, enfim. Teve uma comoção, de fato, né? Dos que gostaram, né? Foi bem Isso. para variar, Quem polarizar. amou e quem odiou. Eu acho que o anunciante saiu ganhando, porque foi um burburinho enorme, né? Uma exposição enorme. Assim, teve um até anterior a esse, salvo engano, Beto, que eu gosto muito, que é um do Mercado Livre, que eles reproduziram ali a voz do pai do Zico. Não sei se você conhece esse. Lindo esse bonito, anúncio. né? Super bonito. Lindo. Eu vi, O Zico fez 334 gols no Maracanã. Só que o pai dele nunca o assistiu em loco, fazendo um gol, porque o pai tinha problema cardíaco, enfim, tinha medo, né? E aí, era uma propaganda pro Dia dos Pais, eles usaram a inteligência artificial, convidaram o Zico. A princípio ele não sabia o que era, no Maracanã, para um evento. E aí reproduziram a voz do pai dele pedindo: filho, eu tô com saudade, tem muito tempo que você não ouve minha voz, eu sei, mas eu queria um último presente. Isso foi muito bonito. Se tivesse um gol para mim no Maracanã. Cara, aquilo ali é estupendo. E é interessante observar, Beto, que esse anúncio não gerou aquela comoção, né? O da Elis Regina, por exemplo. É mesmo. Acho que porque era a voz, não era a imagem, né? Eu acho que não só isso, Catarina. Talvez o fato do próprio anúncio ele ter sido claro quanto a isso. Estamos utilizando inteligência artificial. Talvez ele estivesse vivo para as pessoas, né? Alguma coisa assim. Assim, teve um disclaimer claro na própria propaganda dizendo que era inteligência artificial. No caso da Elis Regina, não teve, né? Foi até um dos objetos lá da discussão. Foi esse, né? Deveriam ter avisado. As pessoas se sentiram enganadas, né? Vamos lá, sei lá, um adolescente de 15 anos que não sabe quem é a Elis Regina, vai olhar aquilo ali e não vai entender, não vai saber, né? Assim, a gente sabe que era a Elis Regina, que já faleceu. Mas acho que a discussão também foi muito por conta disso, cara. Não teria que ter um disclaimer ali. Teve um recente da Nômade também com o Will Smith, né? Sim, tá passando. Tá passando, exatamente. Esse é bem legal. Que também tem, né? Esse disclaimer muito claro, na boca dele, inclusive, né? Mas eu acho que agora é uma recomendação do CONAR, inclusive, né? Acho que até a partir do caso da Elis Regina, de que... Tem que colocar o disclaimer. Nas redes sociais também, quando você vai criar um post, também tem isso. Imagem feita por manipulação. Texto feito com IA. Mas, assim, a gente está não tem como controlar, né? Quem quiser fazer isso... Sim. Um turbilhão, cara. Um turbilhão. Vamos falar um pouco sobre isso, porque eu vou falar de um cara que é muito importante. A gente estava falando de 40 anos de pesquisa. É o cara chamado Geoffrey Hinton. Ele ganhou o prêmio Nobel há uma semana pelo trabalho dele na inteligência artificial, e ele foi chamado, assim, durante anos, como a tecnologia não estava madura. E ele foi o cara que, junto com o outro que ganhou, mas ele foi a principal cabeça, lá na década de 60, 70, o pessoal achava que a inteligência artificial devia seguir uma coisa mais matemática, mais científica, e ele achava que a gente tinha que seguir a cabeça humana, porque ele não é nem de tecnologia, ele é psicólogo, neurocientista. E aí ele propôs o neurônio artificial, né? E aí... Mas a tecnologia não estava... Aí tem até uma imagem do primeiro neurônio, do hardware. É um negócio maluco, é um monte de fio, assim, que não conseguiu um resultado pequenininho. E ele começou a ser chamado de maluco, assim. Tipo, quando, nos simpósios, ele era... lá vem o Geoffrey com aquela história de rede neural artificial. Hoje tudo que a gente está vendo é por conta desse cara, né? Coisa sempre assim, né? Essas ideias disruptivas muito grandes, geralmente o precursor ali, quem tá na vanguarda, é chamado de doido. Exatamente. Não, aí o mais louco, né? Agora é que quando ele conseguiu, e as coisas começaram a andar muito rapidamente, ele era do Google, ele era o head de inteligência artificial do Google. Em 2023, ele saiu, pediu demissão, que ele falou, cara, a gente não tem ideia para onde essa coisa está indo. E todo mundo ficou chocado. Ele saiu. Ele hoje... Tem um monte, né, de entrevistas ele falando, a gente não sabe, eu não sei onde vai parar isso, a gente tem que regular de alguma maneira, porque eles podem quererem acharem, eles chamam de eles, já é uma loucura, né? Eles, quem são eles? As inteligências artificiais. Né? Pois é total. Ele fala sério, cara, é um cara que você não pode dizer que ele é maluco, ele que fez a história, né? Então tem uma entrevista no 60 Minutes, que ele pergunta para o cara, mas qual é o teu medo? O meu medo é deles quererem dominar a gente, querem acabar com a gente.
Falou, mas como? Eles podem enganar a gente. Eles são bons em enganar. Você falou o Sim, negócio do pai. sim. São ótimos em enganar. A gente vai cair que nem patinho. Isso tão forte já no imaginário, né, Beto? Uma coisa construída ao longo de tanto tempo Pois pela é. cultura pop, né, os filmes e tudo. Sim. Máquinas contra humanos, assim. Isso, exatamente. Já tem isso no nosso imaginário. Já Já tem, tem isso, né? é. O Exterminador do Futuro. Exterminador Então, do Futuro. se eles entrarem numa de, pô, você tem que ajudar o planeta ajudar o planeta para quem mais faz mal ao planeta é o homem. Então tem que eliminar o fator homem, fator humanidade. Cara, é uma perspectiva assustadora. Né? né? Como é que vocês lidam com isso? Eu sei que é difícil, mas quais os maiores perigos que vocês veem do ponto de vista pessoal mesmo? Assim, o que assusta mais vocês? Essa questão das pessoas serem enganadas, da inteligência artificial tomar o poder sem a gente saber, a questão da perda de empregos. Eu tive a oportunidade, há um mês, eu estava nos Estados Unidos, em São Francisco, e eu andei com aqueles carros autônomos. Cara, eles funcionam muito bem. Acabou para os motoristas, infelizmente. E aí, onde esses caras vão trabalhar? Assim, eu fiquei muito impressionado. E está funcionando, a cidade inteira não tem acidente, já está praticamente, é uma tecnologia disruptiva que a gente não está se tocando que está começando a acontecer e que daqui a pouco a gente vê, exatamente. Está sendo integrado, quando a gente vê, acabou o motorista. O Elon Musk lançou semana passada a versão dele, do Cybercab, né, do carro autônomo, robotáxi dele. O que assusta mais vocês e o que vocês ficam mais otimistas? Rapaz, você falou de muita coisa agora. Vários pontos. Sim. Do ponto de vista do trabalho, já tô com vocês mais têm medo medo de agora. desemprego, como vocês veem assim, vamos falar não vou nem falar de médio prazo, de curto prazo, e vocês veem, o que vocês veem já de reflexos, sei lá, com os amigos, nas empresas, que já está tendo, já tem gente sendo demitida e substituída pela inteligência artificial. E como vai ser isso? Assim, Beto, eu lembro muito daquele livro do Humberto Eco, né? Apocalípticos Integrados, né? Que ele trazia ali duas perspectivas opostas sobre a cultura de massa, né? E hoje, trazendo para a discussão atual da IA, é um pouco assim também. Você tem a galera que é otimista e o pessoal que é pessimista, né? Que é mais apocalíptico. Então, assim, você vai ter uma vertente dizendo que não, de fato, alguns postos de trabalho vão ser eliminados, mas vão surgir outros, né, novos empregos, novas funções. Então, é muito comum ouvir essa frase, né? Ninguém vai perder trabalho para um IA. Você vai perder o trabalho para alguém que utiliza melhor IA do que você e faça a mesma coisa. E eu acho a perspectiva otimista. Né? Também. Você tem uma outra perspectiva, que pessoalmente é a minha, que de fato haverá eliminação de muitos postos, muitas atividades profissionais. Repetitivas. Você acabou de citar uma. O carro autônomo acaba com uma atividade. Até né? porque quando um cara lá nos Estados Unidos que falou, cara, se você pensar bem, os motoristas hoje de Uber, de aplicativos, eles não sabem para onde estão indo, eles estão seguindo o Waze cegamente. Exatamente. Então, o carro autônomo só elimina o fator humano. Já ali. é pela máquina. Né? Já está indo pela máquina. Já está indo pela máquina. A gente já está indo pela máquina. Exatamente. Só que tem um cara lá que está girando o volante e esses aí o volante gira sozinho. Essa é uma tendência. Assim. Eu acho que a questão dos postos de trabalho, eu acho que a gente vai ter um impacto grande, possivelmente, no curto prazo, talvez no médio, mas eu acho que no longo prazo a sociedade vai se readaptar e vão surgir novos postos de trabalho, enfim, as pessoas vão aprender a lidar com isso, como hoje elas lidam com carro, com máquinas nas indústrias e tudo. Mas uma coisa que me preocupa tem a ver com uma frase que eu vi outro dia, eu queria me lembrar de quem é, mas eu não estou lembrando agora, que é assim: as redes sociais é onde a inteligência artificial e a burrice humana se encontram. E o que me preocupa é a acomodação das pessoas de deixar tudo para a inteligência artificial fazer. Então, assim, enquanto tem gente que está usando o ChatGPT ou outras IAs para buscar referência, para fazer pesquisa com o pontapé inicial do seu trabalho, tem gente que joga lá para fazer o seu trabalho, da faculdade, da escola, da palestra que vai dar, o que seja. E as pessoas estão se acomodando, né? E elas desconhecem o quão manipuladas elas são pelos algoritmos, enquanto os algoritmos ficam cada vez mais sofisticados. Então, isso é uma coisa que me preocupa, sabe? Que o que a gente vê hoje de polarização, muito causado pelas redes sociais, vai se acirrar,
vai recrudescer por conta dessa ignorância que as pessoas têm do quão manipuladas elas são, né? E quando a gente está no universo da publicidade, a gente tem muito mais noção disso, porque a gente estuda segmentação, a gente acompanha a segmentação, mas quem está lá fora não tem noção. Pensa assim, nossa, que interessante, isso apareceu para mim, eu bem estava procurando, né? Pois é. E que estão só falando com a própria bolha. Então, acho que essa é uma questão, sabe? Que como sociedade pode ter um impacto que eu não sei para onde vai. Para onde vai. É interessante isso. Falta, assim, letramento digital, né? Isso, perfeito. Compreenderem mais essa dinâmica. Falei muito né? disso aqui ao longo desse ano inteiro. Eu acho que tem que aprofundar o estudo sobre isso, assim, tem que ser mais disseminadas informações, porque quem tem tá que falar fora... disso na escola. Isso, tem que começar de cedo. Assim, saber entender que o que está na internet não quer dizer que é verdade, gente. As pessoas ficam me perguntando, porque você mostra um negócio estapafúrdio, uma roda gigante na Coreia, um negócio que gira. Eu falei, não dá para ver que isso é absoluto. A gente viu um trabalho assistiu a apresentação da NetLab, né, da UFRJ recentemente, tem um dado assim, chocante. Que o Brasil é o país onde a fonte primária de informação das pessoas é rede social. Então, é o país onde as pessoas mais se informam por rede social, como primeiro fonte de informação. Isso, E, por outro lado, o país onde as pessoas menos sabem diferenciar o que é verdade do que é mentira. Então, assim, é uma mistura... É tudo certo para errado. Eu acho que ele, sobre o mercado de trabalho, tem um outro aspecto que, assim, cada vez mais ele vai exigir do profissional a capacidade de ser generalista, né? De ter um conhecimento mais horizontal do que hoje. Eu lembro, assim, você sai da faculdade para ser um especialista no que você estudou, né? Hoje acho que é diferente. O profissional que vai dominar essa inteligência artificial, né, essas ferramentas, ele vai ter que ter um conhecimento mais transversal, ele vai ter que ter um conhecimento mais espalhado, não só o especialista, como a gente se preparou para ser lá atrás. É um momento, de fato, de grande mudança, né? E aí, você tinha falado, Beto, sobre medo, né? Algo que me assusta muito são os deepfakes, cara. Assim. Teve um caso, você deve ter copiado, recente, de um colégio tradicional do Rio de Janeiro, um colégio particular tradicional. Pegaram a foto da menina. As meninas, e fizeram uma versão, assim, dela nua. E espalharam isso nos grupos da escola. Cara, isso destrói a vida de uma família, né? Da menina, da família dela. Isso assim. não sai da internet, vai pulando da internet, apaga dia, não tem como. Assim, sai do controle. E qualquer um de nós está sujeito a isso. Né? Tem foto de todo mundo aqui rodando na internet, né? Isso. Então, assim, você tem uma ferramenta, uma tecnologia que dá a uma pessoa mal intencionada a possibilidade de destruir a sua vida, cara. Olha o impacto disso. Tem outra situação que apareceu a semana passada, tudo recente, né? Que uns caras, na verdade, eles não inventaram nada. Eles simplesmente juntaram banco de dados com um óculos de realidade aumentada da Meta, né? Um óculos Ray-Ban especial. Que eles estão na rua, eles olham e veem, ele pega o banco, ele te reconhece, fala, essa é a Catarina XYZ, mora não sei o quê, faz isso, fez faculdade. Então eles começaram a sair na rua e dizer, oi, Catarina, tudo bem? Mas, cara, você imagina isso, cara? Mas só como prova de conceito, mas sem... Cara, ele falou, a gente não... É invasivo, né? Não, e a gente não invadiu nenhum sistema. Isso é público. É público, eles falam, isso é para vocês protegerem melhor esses dados, porque, cara, é impressionante. As pessoas... Eu nunca vi essa pessoa na vida. Olha, rapidamente identifica e já dá o prompt todo, o prontuário todo da pessoa. É brabo, né? Isso tem a ver com a minha próxima pergunta. A gente já está até caminhando para o final, mas vamos estender um pouco mais aqui, sobre essa coisa do futuro, né? Tem aquele escritor Yuval Harari, que é um escritor que fala muito sobre o perigo da IA, né? E está muito preocupado e fala muito sobre isso. E ele fala uma frase que é muito emblemática, que pela primeira vez... Eu achava que você ia falar essa frase quando você falou das redes sociais. Tá. Porque é uma frase muito, muito impactante, que é que pela primeira vez na história, a gente não tem a mínima ideia o que vai acontecer nos próximos 20 anos. Porque tudo pode mudar. Né? E isso é muito assustador, né? Porque na Idade Média ali, podia mudar o rei aqui, mudar ali. Mas centenas de anos se passavam, nada acontecia. E a gente está num mundo de disrupções constantes. Disrupções são para demorarem ou se estenderem durante anos. Não, são disrupções praticamente semanais.
E vocês, não sei se os dois têm filhos. Sim. Então, como é que vocês imaginam isso para os seus filhos? Como é que mundo, qual é a preocupação e de que maneira vocês em casa, como você falou, você já deu, na verdade, a resposta, mas vamos estender um pouco, que é o letramento digital, né? O letramento que é o mais importante hoje. A gente não aprendeu essa língua do digital e a língua que a gente mais fala, língua entre aspas, né? A gente fala português, fala inglês, etc. A gente aprendeu na escola, mas a gente não aprendeu. Ninguém ensinou. Olha, você tem que entrar na internet com isso, toma cuidado com aquilo, esses sites são isso, aquilo. Como é que vocês fazem aí na vida de vocês? Pode começar. Assim, é uma dificuldade, né? Quando a gente tem filho, a gente tem medo de tudo, né? E meu filho, ele tem 5 anos, então ele é um bebê que veio na época da pandemia. Caramba. Então já ficava, caramba, como é que vai ser o mundo pro meu filho no futuro, né? Será que a realidade dele vai ser essa? Andar de máscara e tudo. Tudo videoconferência. Videoconferência, né? Então, assim, uma criança que nasceu na pandemia, naturalmente, já seria, ainda mais no momento em que está proibido de sair de casa, né? Não pode sair, a interação social está muito reduzida, então vai para a tela. Né? Sim. A gente trabalha, não tem como ficar o tempo integral brincando com a criança, distraindo ela, então vai para a tela, vai pra televisão, né? Jogo. Aí vê o pai no telefone, celular, trabalhando, daqui a pouco quer mexer no celular, jogo. Então, essa questão das telas e de tudo que está contido ali, porque é um computador, né, cara? Sim. O telefone celular hoje é um computador de bolso, né? Então, ele tem acesso a qualquer coisa. Um dia desse, ele estava eu deixo ele ver streaming apenas, né? Versão Kids. Ele entrou no YouTube, aí colocou lá um desenho, sei lá, Peppa, só que era uma versão alternativa da Peppa. Tinha violência, tinha sangue. Eu olhei aquilo, fiquei chocado. Falei, o que é isso? Como é que alguém produz isso? E furou o filtro, né? De uma certa Eles maneira, botam as palavras-chave para encaixar. Colocam lá a telinha, a imagem da Peppa e quando você vai ver, é outra algo história. violento, algo horroroso. Então, assim, isso é o começo. Meu filho tem 5 anos, né? O que ele vai enfrentar pela frente? Como é que vão estar as tecnologias? Tudo isso que está acontecendo. Então, a gente falou muito sobre isso há pouco tempo, né? Cara, letramento digital, informação, tem que conversar, tem que explicar como você consegue usar como uma ferramenta e extrair o que é bom e diminuir o risco, fugir do que é ruim. Porque, no fim das contas, é isso, né, Beto? Assim, é uma ferramenta. Por mais que a inteligência artificial seja, talvez, o ápice da demonstração da inteligência humana, é algo impressionante, é uma ferramenta, né? Que pode ser boa ou ruim, dependendo do uso que você dá para ela, né? E você precisa aprender a lidar com a ferramenta. Como você precisa aprender a lidar com o carro. A gente falou do carro mais cedo. Isso. Tem riscos, tem perigos, tem benefícios. Acho que tem que estudar, tem que conversar. Não vejo muito como... O cenário que eu não vejo vai ser tirar. Exatamente o que eu ia falar. Assim, não tem como refrear acho que não isso. tem como. Assim, não vou deixar meu filho mexer em computador. Como assim? O mundo que a gente vive não tem como você vai ficar completamente ficar alienado. isolado. Exato. Assim, eu nem tenho essa Ilusão, ilusão de que eu vou conseguir, sei lá, evitar telas. Meu filho só vai mexer no computador quando tiver 20 anos. Não tem como. Mas Catarina. é uma preocupação. Eu tenho 2, um de 18 e um de 6 anos. E aí o meu mais velho eu consegui segurar, não dar celular até ele fazer 13. Ele pegou, então, igual o meu, a pandemia Pegou na num pior momento fase. Horroroso. Cara, Horrível. Você passar a adolescência sem poder, né? Ele perdeu, tipo, a formatura do fundamental. Não teve, né? Foi muito ruim. E foi assim, a pandemia, ele nessa idade, ele 14 para 15 anos, né? Trancado em casa, com um irmão de 2, né? Eu, meu marido e a cachorrinha que estava gagá. Estava doentinha, já muito velhinha. Então, foi um momento difícil. Complexo. Mas, assim, a gente conseguiu segurar até os 13 anos, dar celular para ele. E quando ele questionava antes, pedindo celular, eu falava assim, filho, eu não quero que você saia sozinho na rua, não te largo no meio da cidade sozinho. Eu acho que é a mesma coisa, só que você está no ambiente virtual. Qualquer um está ali, você está totalmente exposto. Enfim, eu acho que ele entendeu e com 13 anos ele começou a acessar.
Eu até acho que, se pudesse, teria adiado mais ainda, porque eu acho que os adolescentes ainda não sabem lidar muito com essa coisa viciante que é a rede social, a internet e tudo. Mas eu acho que, enfim, ele passou bem por isso. Ele usou Fortnite muito, provavelmente. Jogava muito Fortnite, na pandemia, principalmente. E era Jogava com os amigos, era o momento de interagir com os amigos. Não era nem jogo. Eu até perguntar o que você está fazendo. Não, eu tô... Não, era com fone, falando o tempo todo e jogando. Jogaram muito Fortnite, E eu acho que... E assim, lá em casa eu sempre falo muito essa coisa, olha, você é um público-alvo, a segmentação, eu falo essas coisas, né? E eu vejo que a coisa de não se expor na rede, eu acho muito importante não se expor. E eu acho que ele é bem discreto nesse ponto, ele não faz postagem, ele está mais presente lá do que se expondo. Se expondo. E período de prova, ele desinstala o Instagram. Pô, nossa, de novo. Esse cara é maduro. Pô, parabéns para ele. Isso é maturidade. E o pequenininho, eu acho que é de 6 anos, né? Meio que no que o João tá falando. A gente, controla o que vê, tenta controlar o tempo de tela. Ele acabou começando a jogar videogame muito novinho, aquela coisa de pandemia. Sim, e é isso. Você não trancado dentro de casa, né? Mas a gente tenta controlar no possível e eu pretendo também adiar essa entrada dele no mundo das redes sociais, sabe? Com ele talvez seja mais difícil que com o Gustavo. Não sei como vai ser. Já é outra né? geração. E acho que para as meninas até é muito mais difícil do que para os meninos, né? Cara, e é difícil lidar, assim, pensando aqui na lógica das redes sociais, até para quem já é adulto, mais maduro. Sim. Eu, um tempo desse, entrei no TikTok. Eu entrei por interesse profissional. Não, eu também ver o que é essa plataforma. Acho o saco, mas eu tenho que estar lá. Rapaz, Beto, eu entrei... Aí falei, entrei cheio de preconceito. Isso aqui deve ser um saco, dancinha, coisa de adolescente. Não, tem coisa legal. Cara, se você procurar, tem coisa legal. Em 2 dias, eu tava viciando naquilo. Eu falei, o que é isso? Eu tô perdendo horas do meu dia com isso aqui. Eu falei, que loucura. Porque o algoritmo deles é diferente de tudo que eu já vi. É muito poderoso. Os caras, em 3 minutos, eles leem os seus gostos. E já estão fazendo tailor-made, né? Pra você. Só vem customizado. vídeo do meu interesse. E a coisa assim, ela você fica numa ansiedade que você tá vendo o vídeo, você tá gostando, mas você passa ainda assim. Você quer ver o próximo. Exatamente. Eu vejo o meu filho, eu fico, que cara, é você isso? não tá nem vendo. Mas eu gostei do anterior, mas eu não vi tudo, passei pra ver o próximo. Olha só. Aí, tá sendo controlado. Tal e qual o filho de Catarina, eu falei, não dá pra mim não. Excluí. Maduro também. Eu admito que é um adversário que eu não posso vencer, então eu recuo da luta. Cara, excluí, falei, não quero perder meu tempo com isso aqui, não. É um caminho sem volta, cara. Se você não para no começo, é um caminho sem volta. Pô, então a gente termina com essa lição aí, que precisamos fazer o letramento digital, não importa a nossa idade. Muito obrigado, Catarina, pela participação. João, obrigada pelo convite. Pô, que bacana falar ótimo. sobre inteligência artificial e vocês fazerem essa junção com publicidade, marketing, né? Uma homenagem aqui ao Washington Oliveto, né, que nos deixou essa semana. E é isso, conto com vocês mais para frente, vamos ver o que mudou, quais são as novas disrupções, tá bom? Muito obrigado, um abraço. Obrigada. E a gente volta semana que vem.